Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou indicar livros para o ensino de leitura e de escrita. Livros que tratam de estratégias, livros que explicam o funcionamento dos textos, livros que falam de textualidade, que falam de gêneros textuais, enfim. O título do vídeo indica os melhores, claro, né? De acordo com minha perspectiva, de acordo com os critérios que eu estabeleci, né, livros claros, livros voltados muito assim para uma formação de professores, ou mesmo livros clássicos, livros com uma abordagem que não pode deixar de ser conhecida, enfim, vários critérios que eu adotei que fazem com que fizeram, né, com que eu tivesse escolhido alguns livros que estão na lista. Claro, você pode também deixar suas indicações aqui nos comentários, será certamente muito enriquecedor. Como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada um dos livros que eu falar aqui no vídeo de hoje, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre os livros através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter este canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Este é um vídeo que vem a propósito de atender ao pedido de alguns inscritos aqui do canal, pessoas que pediram vídeos nesse sentido, né? Dicas de obras que deem para o professor um direcionamento mais adequado a respeito do seu trabalho com textualidade em sala de aula, leitura, escrita. Aos poucos eu vou atendendo a esses pedidos, né, claro. Inclusive a ideia é tão boa que depois eu vou fazer um vídeo sobre literatura, né, obras que ajudem no ensino da literatura. Quando vocês virem esse título, já saibam que é uma segunda parte voltada para o trabalho com literatura. Bom, vou começar aqui do ponto de vista bem prático, né? Obras que ensinem a escrever. Bom, não necessariamente os livros que vou mostrar aqui hoje, eles têm uma postura de trabalhar a formação de professores, tá? Ou seja, serem pensados para o ensino superior, ali a graduação de letras, enfim, servirem como livros didáticos ali na graduação. Não, mas ajudam. Um desses livros é o Comunicação em Prosa Moderna. Eu já citei este livro várias vezes aqui no canal, continuarei citando porque é uma obra muito completa, uma obra que trabalha todos os aspectos da escrita, trabalha pontuação, trabalha organização do parágrafo, da frase, alguns problemas de escrita, né, alguns vícios, etc. Fala de argumentação, enfim, os tipos de texto, fala de descrição, dissertação. Um livro muito completo. Vai te ajudar tanto assim do ponto de vista microtextual mesmo, você organizar melhor a sua frase, o seu texto, o seu parágrafo, quanto também a pensar sequências, né, de texto que tem a ver com aquela tipologia de textos, né, ou seja, dissertação, narração, enfim. Questões que extrapolam o texto em si. E por isso mesmo, né, por essa abordagem tão ampla, eu indico sim o livro de Otton M. Garcia, Comunicação em Prosa Moderna. É certamente uma aquisição que você não vai se arrepender. Inclusive, muita gente já comprou e voltou aqui no canal, deixando comentário para agradecer pela indicação, porque disseram que foi realmente muito enriquecedor. Agora, tem um livro aqui que eu vou indicar que é especificamente voltado para o trabalho em sala de aula mesmo, né? Que é o Produzir Textos na Educação Básica. O que Saber, Como Fazer, de Celso Ferrarese Júnior e Robson Santos de Carvalho. Robson Santos eu não conheço muito, mas Ferrarese, eu já tenho vários livros dele aqui, ele é sempre assim, muito didático, produz muitos livros sobre o trabalho na educação básica, né? Ou seja, como levar determinados conhecimentos de gramática, de linguística para a educação básica, isso é muito importante. E o livro que ele fez aqui em parceria com o Robson é excelente, né? Ou seja, ele vai falar sobre a importância da escrita na educação básica, a organização do texto, a escrita como criação, vai falar de alguns aspectos, né, como a adequação vocabular, coesão, coerência, enfim, um texto que é organizado de forma bem assim, visual, né? Tem alguns quadros, tem dicas, é sempre muito interessante esse tipo de material, principalmente para o pessoal, né, que gosta de algo mais visual, não gosta de texto que tem livro que é só texto o tempo todo, ou seja, é aquele manual mesmo para você, enquanto que o Comunicação em Prosa Moderna é aquele livro para você estudar em casa
e preparar sua aula, esse aqui eu diria até que é aquele material que você vai andar com ele mesmo na escola, para abrir aqui, tomar dicas para as suas aulas, enfim. São abordagens diferentes, mas que se complementam. Eu não poderia deixar de citar Ingedor Kor, que em termos de linguística é uma das autoras que eu mais gosto, sempre falo aqui, cito muito os textos dela. As tramas do texto eu ainda não citei muito, acho que falei muito pouco. Foi um livro que eu comprei até relativamente recente, né, menos de 2 anos, e já li algumas coisas dele, não o li na íntegra, fui escolhendo partes, né, capítulos, e estou gostando muito da abordagem. Aqui ela vai falar daquilo que ela sempre trata nos seus textos, né, que é a importância da linguística textual e seus fundamentos, seus procedimentos, os conceitos mais importantes. Fala de progressão textual, fala de concordância, articulação textual, fala de linguística textual e ensino de português. É aquela abordagem, ao mesmo tempo, que te faz retornar para a teoria, mas que não tira o teu pé também lá da educação básica, né? Então, muito bom. Ingedor Kor, que é um dos grandes nomes da linguística no nosso país, e não é à toa, né? Tem uma obra muito vasta, uma obra muito rica. Um outro livro interessante para educação básica, né, para o ensino de língua portuguesa, é este aqui, Português no Ensino Médio e Formação do Professor, organizado por Clécio Bunzen e Márcia Mendonça. Este livro não é específico de linguística, ele já tem algumas coisas aqui de ensino de literatura, embora seja naturalmente um livro voltado para o ensino médio, e aí, a princípio, né, não seria adequado para todos os professores. Eu acredito que seja, né, porque afinal nós somos professores de língua portuguesa, não de ensino médio, ainda que estejamos há muito tempo dando aula só no ensino médio. Mas ainda assim, eu ainda complemento dizendo que muitas das reflexões que eles tecem aqui, os autores, né, os vários autores, você pode sim retirar boas contribuições para a educação básica como um todo, né, ou pelo menos para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, para mim, por exemplo, muitas reflexões aqui foram extremamente importantes, independentemente do nível de ensino, né? Então ele fala aqui de ensino de língua materna no ensino médio e formação de professores, ele fala de leitura e prática social, ele fala do livro didático, ele fala de oralidade, fala de gêneros, também fala do livro didático de literatura. Como eu disse antes, né, ele tem aqui a abordagem tanto de linguística como também de literatura. Inclusive esse texto sobre o livro didático de literatura no ensino médio, foi escrito pelo meu orientador da época do mestrado, né? Professor Helder Pinheiro, grande professor de literatura. Enfim, é um livro completo. Outro autor que eu gosto, outra autora que eu gosto muito, é Irandé Antunes. E de Irandé Antunes eu poderia escolher qualquer livro que traria grandes contribuições. O seu livro sobre textualidade é muito rico, Lutar com Palavras é muito rico, enfim. Mas eu escolhi o Aula de Português. Aula de Português, Encontro e Interação. Este livro é até um pouco antigo, né? Ele é de 2003, 20 anos, dependendo da sua concepção, que não é a minha, você vai começar a achar que esse livro está um pouco ultrapassado devido aos 20 anos de publicação. Na verdade, as discussões, uma boa obra nunca fica ultrapassada, essa é a grande verdade. Mas aqui, de um modo geral, as discussões levantadas por Irandé Antunes nos remetem a problemas que, enfim, ainda são muito atuais. Ela reflete a prática de ensino de língua portuguesa, ela fala de alguns problemas esses que persistem até hoje, fala de alguns direcionamentos que acenam para mudanças, que hoje ainda são discutidos. Irandé, que tem uma postura que eu acho interessante, que, embora seja linguista e discuta muito transformações no ensino de língua portuguesa, ela nunca, pelo menos nos livros que eu li, ela nunca descartou a importância da gramática. Se o fizesse, eu não a admiraria tanto, né? Porque para mim a gramática é fundamental. Mas a abordagem dela considera a gramática dentre outras várias possibilidades, né? A abordagem dos gêneros, a leitura, a prática de produção, a convivência com os textos. Enfim, é uma abordagem que é muito ampla,
muito enriquecedora, por isso mesmo eu indico, por isso mesmo eu gosto, por isso mesmo foi fundamental na minha formação. Irandé, Ingedor Kor, enfim, são autoras que me serviram tanto para a minha formação intelectual e como professor, como também para concurso público, né? Então, muitas das considerações que estão nesses livros que eu estou indicando para vocês, você que está estudando para concurso, também vão te servir. Bom, aqui fala em gramática, oralidade, escrita, então são 3 níveis, né? Ela não deixa de lado a oralidade, por exemplo, é muito discutida atualmente a oralidade, mas para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás ela já trazia essa discussão. Fala em avaliação também, livro fundamental, tá, gente? Eu gosto muito do livro de Norma Dittini, que é Comunicação nos Textos, Leitura, Produção, Exercícios. Este livro aqui, eu gosto também foi fundamental quando eu estava estudando para concursos, né? Ele traz aqui temas que são tópicos de editais, mas eu gosto muito dele porque ele é muito prático. Ele tem imagens, trechos de reportagem, capas de jornal, tem publicidade, tirinhas, pinturas. Ele é muito amplo nas suas abordagens. Ou seja, ele exemplifica muito bem aquilo do qual ele está tratando. Não é um livro que fala das coisas e muitas vezes em livros que são muito teóricos, o estudante iniciante ele fica meio que sem entender, peraí, mas essa teoria aqui ela se aplica em que casos? No fim das contas, para que isso aqui vai me servir na vida prática? E esse livro aqui ele te ajuda porque ele traz teoria, mas ele mostra na prática como aplicar. E aí ela fala de inúmeras questões interessantes, né, como noção de texto, heterogeneidade constitutiva e formações ideológicas, níveis de leitura de um texto, organização fundamental do texto, organização narrativa do texto, tematização e figurativização, denotação e conotação. Esse livro aqui, inclusive, ele foi um material de estudos para mim no meu segundo concurso público. Marquei aqui na época para vocês terem uma ideia, né, de como ele é um livro que traz abordagens que servem para vários aspectos da sua vida, não apenas em termos de trabalho em sala de aula, mas também para os seus próprios estudos aí, a nível de concurso público, etc. O livro de Antônio Marcuschi, Luiz Antônio Marcuschi, Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, né? Eu até chamo este livro aqui, no título do vídeo também está assim, de O Manual do Professor de Língua Portuguesa, né? No que diz respeito à linguística, esse aqui para mim é o Manual do Professor de Língua Portuguesa, porque ele sistematiza, resume e explica muito bem vários dos conceitos que estão aí nesses outros livros e tal, não que tire a importância dos outros, os outros aprofundam mais, inclusive, porque tem mais espaço para isso. Mas esse aqui é aquele livro para você andar com ele a sua vida inteira, né? Aquele grande manual mesmo de estudo, de trabalho. O livro de Luiz Antônio Marcuschi, que é outra obra que foi fundamental para mim na minha formação intelectual e na minha aprovação em concursos públicos, e é muito amplo, né? Fala de produção textual, o próprio título já indica seus direcionamentos, né? Fala de leitura, fala de gêneros textuais, fala de produção textual, mas traz também algumas questões sobre linguística, né? Algumas teorias, embora rápidas, da linguística em si. Fala um pouco da história da linguística, processos de compreensão, discute ensino, discute uma série de coisas. Um livro também com muitos exemplos práticos, né, imagens, tirinhas, traz quadros explicativos, traz propostas de atividade. Bom, não precisa dizer mais nada, eu acho que a própria organização da obra já mostra que é ao mesmo tempo um casamento interessante entre teoria, prática, reflexão sobre seus procedimentos, sobre seu caminho dentro dos estudos linguísticos, uma obra muito completa. Deixo aqui também a dica do livro Letramento, um tema em 3 gêneros, de Magda Soares. Eu também fiz vídeo sobre este livro, trabalhei o tema do letramento a partir dele. Aqui ele realmente vai discutir o tema do letramento a partir desses 3 gêneros, né? Ou seja, pegando aí textos de diferentes abordagens e em cada uma delas sendo um pouco mais ou um pouco menos complexo na abordagem,
É aquele livro para ir te apresentando o tema aos poucos, além de ser um grande clássico, né? Vai discutir o que é letramento e alfabetização e como avaliar, como medir essa questão do letramento dentro da escola. O tema do letramento é um tema extremamente relevante quando nós falamos em língua portuguesa atualmente. E eu trago aqui também Texto e Leitor, que eu também fiz vídeo a respeito deste livro aqui. Inclusive eu fiz 2 vídeos, né? Um sobre o capítulo 1, que fala sobre o conhecimento prévio na leitura, e o outro sobre o capítulo 3, que fala sobre estratégias de processamento de texto. Mas ele também fala de objetivos e expectativas de leitura e de interação na leitura dos textos. Um livro também clássico, né? Aquele tipo de livro que fez parte da formação de muita gente aí nos últimos 25 anos, de uma autora que também é outra grande referência na área. Enfim, é certamente uma obra também fundamental na sua biblioteca de estudante de letras e de professor de língua portuguesa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro, né, todo vídeo desse tipo passa por uma questão subjetiva de escolha. Eu tenho aqui, inclusive, outros livros que eu poderia citar, que são muito bons, mas eu precisei escolher, acho até que trouxe uma lista até um pouco longa, mas fica sempre aquela dica, você que acha que alguma obra fundamental ficou de fora, eu procurei não pegar obras tão teóricas, né, que, claro, são fundamentais, mas que não se aplicam quando a gente reflete um pouco sobre o que levar para a sala de aula. Mas você que tem contribuições para dar, deixe nos comentários livros importantes para a sua trajetória, livros que saíram recentemente e que você acha que são importantes para o pessoal conhecer. Enfim, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental aqui no canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.